Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um Quarentena com o Dari. Como sempre, antes de partir para a discussão dessa semana com um professor ou professora convidado, nós vamos dar algumas notícias para vocês do que andou acontecendo durante a semana. Vamos lá? E a Síria apreendeu alguns armamentos aí de grupos terroristas, e dentre esses armamentos estavam alguns mísseis de fabricação norte-americana. E aproveitando que a gente está falando sobre Estados Unidos, a Síria anunciou o fim de todos os acordos com os Estados Unidos e também com Israel. E infelizmente muitas pessoas também perdem na Hungria, onde a mudança de sexo no registro civil foi proibida. Pesquisadores brasileiros investigam o uso de células-tronco como tratamento para a Covid-19. O Ministério da Justiça autoriza o uso da Força Nacional na Amazônia Legal. Índia e Bangladesh iniciaram evacuação devido à chegada de um ciclone. China aprova o texto preliminar de uma lei que pretende prevenir os protestos em Hong Kong. A decisão de Pequim dividiu o parlamento no território. E o tema da discussão dessa semana é o impacto da pandemia nas questões globais de paz e segurança internacionais. E o professor convidado é Flávio Mendes. Olá pessoal, espero que todos estejam bem, com saúde, se cuidando neste momento e que a gente possa retomar as nossas atividades presenciais brevemente na universidade. Bom, o diretório acadêmico do curso de Relações Internacionais me pediu para fazer um vídeo curto falando um pouco sobre possíveis impactos da pandemia da Covid-19 sobre a paz e segurança internacionais e sobre as relações de poder no sistema internacional. Eu vou pedir licença para não olhar diretamente para a câmera, porque eu fiz um esqueminha aqui do lado para não me perder. Vamos lá então. Todas essas questões estão obviamente interrelacionadas, mas eu vou falar de cada uma individualmente para ser mais didático, né? Começando pelos impactos sobre a paz e segurança internacionais. Quando que a gente pode dizer que um evento ou algum processo ameaça a paz? Né? Quando ele aumenta as chances de guerra. Né? E aqui vamos falar de qualquer guerra. Né? Entre estados fortes e fracos, ou entre estados fracos. Né? Será que a pandemia, então, pode afetar os relacionamentos políticos e provocar, direta ou indiretamente, o uso da força? Bom, infelizmente, eu acredito que não. Né? Claro que, hipoteticamente, né, abstratamente falando, nós poderíamos imaginar alguns cenários. Né? Por exemplo, um grande surto da doença somado a uma imigração descontrolada da população de um país para um país vizinho, né, poderia levar este país vizinho a começar uma guerra para tomar parte do território do seu vizinho e melhorar a sua possibilidade de controle de fronteira. Né? Uma outra possibilidade, né? A pandemia gera um caos, um enfraquecimento econômico grande, né, num país e leva um adversário político deste país a aproveitar a situação para começar uma guerra preventiva. Né? Nesse caso, a pandemia não teria gerado o problema político da guerra, mas aumentou as chances da guerra acontecer por ter criado um desequilíbrio de poder, né, e uma janela de oportunidade. Um outro cenário possível poderia ser a pandemia gera um caos, né, instabilidade grande, né, num país com armas de destruição em massa, né, principalmente se essas armas forem nucleares, e um país vizinho, né, poderia começar uma guerra para destruir ou tomar essas armas, né, por medo de que elas caiam nas mãos de grupos políticos hostis a este país vizinho. Né? Então, esses cenários hipotéticos são infinitos, né? Depende da imaginação de vocês. Mas quão prováveis eles realmente são? Na minha avaliação, são muito pouco prováveis. Né? Eu não acredito que a escala da pandemia vai ser capaz de gerar efeitos políticos que aumentem significativamente as chances de guerra. Mas o que dizer de um impacto positivo sobre a paz? Ou seja, no sentido de diminuir os riscos de guerra. Será que a pandemia pode aumentar o nível de cooperação, né, e solidariedade no sistema internacional, né, aumentar o senso de comunidade entre os países, né, diminuindo o risco de guerra? Infelizmente, eu também acho isso muito pouco provável.
É claro que existe algum grau de cooperação e de solidariedade, né, de ajuda internacional, como nós estamos vendo, mas eu acredito que a pandemia vai ser mais uma demonstração, né, de que, no final das contas, né, a recuperação de um país, ou seja, a retomada da sua economia, o impacto sobre o seu sistema de saúde, o número de mortos que esse país vai sofrer, né, vai depender dos recursos e capacidades que cada país tem e pode controlar diretamente. Ou seja, eu acredito que a pandemia, né, como a maior parte dos eventos internacionais, né, e crises trágicos, né, vai fortalecer a ideia de que o sistema internacional é um sistema de autoajuda, né, e para as coisas mais importantes, né, é cada um por si mesmo. Antes de passar para a próxima questão, eu preciso fazer uma ressalva. Né, eu estou falando aqui do impacto da pandemia sobre a segurança nacional dos países, né, que tem como objeto a sobrevivência do Estado como um ator político independente e soberano. Eu não estou falando de segurança humana, né, que tem como objeto a sobrevivência e o bem-estar das pessoas, né, dos seres humanos. Nesse caso, o impacto da pandemia é óbvio, né, é muito significativo e trágico, né, na medida em que milhões de pessoas vão morrer, né, ao redor do mundo, principalmente quando a pandemia chegar de vez nos países mais pobres, né, que têm sistemas de saúde mais precários. A próxima questão, né, possíveis impactos da pandemia sobre as relações de poder, né, sobre a ordem internacional. Existe um consenso, um quase consenso, né, de que a principal transformação geopolítica que provavelmente acontecerá no futuro e alterará, né, de forma significativa a ordem internacional vai ser a ascensão da China ao status de superpotência. Para os analistas que gostam, né, de pensar na balança de poder global, seria então uma transformação da unipolaridade centrada nos Estados Unidos numa nova bipolaridade. E para aqueles que preferem analisar o subsistema regional, né, do leste da Ásia, seria uma transformação de uma multipolaridade equilibrada, né, que hoje é centrada na Rússia, China, Estados Unidos, né, junto com seus aliados Japão e Coreia do Sul, e talvez em menor grau a Índia, né, numa multipolaridade desequilibrada, né, em função do fortalecimento da China. E que alguns preveem que levará a uma maior projeção político-militar dos Estados Unidos na região, gerando uma nova Guerra Fria. Né? Ou seja, a questão chave, né, vai ser o fortalecimento da China nos próximos anos. Coincidentemente, é justamente na China que o vírus surgiu e começou a pandemia. Será que então é de fato uma coincidência? Não seria isso um plano consciente, maquiavélico da China para espalhar o coronavírus, como defendeu o nosso ministro das Relações Exteriores, ou simplesmente para se beneficiar geopoliticamente, né, como defendeu o nosso ministro da Educação? Bom, de cara, preciso dizer que essa hipótese, obviamente, é uma grande besteira, né, e não pode ser levada a sério. Né? Ela tem lugar apenas na mente de pessoas muito delirantes, né, chegadas em teorias da conspiração. Porém, não é possível que, mesmo não sendo um plano arquitetado da China, a pandemia acabe beneficiando geopoliticamente o país, né, acabe provocando alteração da ordem internacional. Eu também não acredito nessa possibilidade, tá? Pelo menos não de forma rápida e revolucionária. Transformações da ordem internacional, né, quando elas ocorrem em períodos relativamente curtos, de poucos anos, elas dependem de eventos que gerem alterações materiais dramáticas, né, com profundas consequências políticas, econômicas, sociais. Né. As últimas transformações da ordem internacional, né, as principais, né, foram produzidas pela Segunda Guerra Mundial, né, que gerou a bipolaridade e a Guerra Fria, e pelo desmantelamento do Império Soviético, né, que foi uma queda extraordinária, né, e dramática do patamar material da Rússia, o que acabou com a bipolaridade.
né? Eu simplesmente não vejo como a pandemia seria capaz de produzir efeitos materiais, né, de dimensão similar a esses últimos eventos transformadores que eu citei, né? O que provavelmente, né, vai acabar elevando a China ao status de superpotência é a sua capacidade de manter no médio e longo prazo as suas taxas expressivas de crescimento econômico relativo, né, somado a um processo gradual de conversão da capacidade econômica chinesa em poder concreto, né, particularmente, né, o aumento e modernização das suas forças armadas. Será que a pandemia pode influenciar nesse processo? Sim, né, se por algum motivo ela gerar uma recessão mais duradoura nos Estados Unidos do que na China. Né, mas também pode acontecer o efeito contrário, né, prejudicar mais a economia chinesa do que a dos Estados Unidos, o que então atrasaria a ascensão chinesa ao patamar de superpotência, né? Mas a questão que eu quero enfatizar é que, ainda que a economia chinesa seja de fato beneficiada relativamente, né, seja menos afetada relativamente à economia dos Estados Unidos, ainda assim esse seria um processo longo e gradual, né, digamos, pelo menos 1 ou 2 décadas a partir de agora, né? Bom, para finalizar, só preciso fazer uma ressalva. Será que eu posso afirmar com certeza que a pandemia não terá impacto significativo sobre a paz ou sobre a ordem internacional? Né? Será que eu tenho certeza absoluta desses cenários que eu apresentei? É claro que não, né? Como vocês sabem, as relações internacionais, como uma ciência social, não são uma ciência exata. Nós não trabalhamos com relações e leis absolutas. As nossas teorias e modelos só permitem prever tendências, linhas gerais, probabilidades. Então eu não tenho o mesmo grau de certeza nessas hipóteses que eu apresentei, né, quanto eu tenho de que o sol vai nascer amanhã ou de que se eu jogar uma pedra para o alto ela vai cair, né? Mas se eu tivesse que apostar, né, eu apostaria as minhas fichas nesses cenários que eu defendi. Ok? Então, para finalizar, obrigado ao Dari, né, pelo convite mais uma vez. Espero que todos estejam bem e com saúde e que a gente se encontre em breve. Até mais. Obrigada por ter assistido até aqui. Para continuar acompanhando o nosso trabalho, é só nos seguir nas redes sociais e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!